Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Procura aí, lá no Novo Testamento. Evangelho de Lucas, capítulo 23. E o versículo 33. Quando você encontrar, diga amém. Diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Amém? É isso mesmo que você está lendo? Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos aí. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração. Nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor, para que o Senhor fale conosco nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus Criador dos céus e da terra. Meu Pai, nós abrimos o nosso coração para a Tua palavra. Fala poderosamente nessa noite, meu Pai, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Agora você vai aplaudir forte, no nome de Jesus. Amém. Toma o teu assento aí, toma o teu assento no nome de Jesus. Nós estamos, amados, em todos esses domingos, falando do martírio do Senhor, desde o momento em que Ele derramou gotas de sangue misturadas com suor no Getsemane. E o que nós falamos na semana passada foi que Pilatos o condenou à crucificação, o condenou à morte. Ele vai passar, amados, por 39 açoites, amarrada em um poste, e depois vai pegar aquela cruz pesada. Alguns dizem que a cruz pesava 70 quilos, e vai caminhar com ela nas suas costas, do pretório, o lugar da residência do governador Pilatos, até o Gólgota. Esse caminho, amados, era de 500 a 600 metros, depois que ele levou 39 chicotadas sobre as costas. Cada chicotada, amados, arrancava um pedaço das costas do Senhor. Algumas chicotadas, ela também no rosto. Então ele já estava muito desgastado. Algumas vezes durante o percurso entre o pretório e o Calvário, ele vai cair, mas ele chega lá, como nós lemos aqui. Aqui ele já está no Calvário. Essa palavra Calvário vem do latim caveira, mas também alguns chamam de Gólgota. Por que Gólgota? Porque é uma palavra hebraica que significa crânio. Olhem todos para mim aqui. Esse lugar, amados, era como se fosse uma caverna em uma montanha. E se você olhasse de longe, o aspecto que dava para aquela montanha, aquela caverna, era uma caveira. Era o crânio de uma pessoa. Por isso foi dado esse nome. Então o Senhor sai, levando a sua cruz, até esse lugar. Quando ele chega nesse lugar, os soldados que estão ali já estão esperando ele para executar a sua pena. Ele já foi açoitado. Agora o que vai fazer? Eles vão pregar o Senhor em uma cruz. Ali já está os pregos. Eles pregam o Senhor, como nós lemos aqui. Vamos ler mais uma vez. Capítulo 23, e o versículo 33. E quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores,
um à direita e o outro à esquerda. Preste atenção a esses detalhes, porque cada detalhe, amados, de todo esse percurso, de todo esse martírio, eram profecias do Antigo Testamento que estavam se cumprindo na pessoa do Senhor. Procure aí, amados, o livro do profeta Isaías, mas não desmarque o Evangelho de Lucas. Vamos lá, Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, capítulo 53. Essa seria uma das profecias. Capítulo 53, o versículo 12. Vamos lá. Quando você encontrar, diga amém. Encontraram aí? Diz assim, ó: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Quem eram esses transgressores? Aqueles marginais que estavam junto com o Senhor, para serem também crucificados. Olhem para mim aqui. Ali já estavam os executores. Ali já estavam os soldados apenas esperando o Senhor. Era o trabalho deles. Iriam crucificar, além do Senhor, mais 2 homens, que eram marginais da época. E continuando aqui o texto, ainda no capítulo 53, versículo 12, ó, a outra profecia: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então essa seria a segunda profecia. Vamos voltar até o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, ainda capítulo 53. Você vai ver, amados, que as profecias do Antigo Testamento se cumprem no Senhor. Essa seria a segunda profecia, que ele iria interceder pelos transgressores. Evangelho de Lucas 23, e o versículo é 34, amados. Quem encontrou, diga amém. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha para mim aqui. Então essa seria o quê? A segunda profecia que seria cumprida na morte do Senhor. Aqui também, amados, no versículo 34, a continuação, ó: e repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Olhem todos para mim, olhem todos para mim. Era o costume, nessas execuções, os soldados, eles ficavam com as roupas do transgressor. Aquela pessoa seria morta mesmo. Então eles tomavam as suas vestes e faziam um sorteio ali, entre eles mesmos. Quem iria ficar com a roupa daquela pessoa? Pastor, isso também era uma profecia do Antigo Testamento? Vamos ver. Procura aí Salmos 22. Salmos 22 e o versículo 18. Quem encontrou? Salmos 22, versículo 18. Diz assim, ó: repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Amados, essa profecia aqui, ela foi escrita centenas de anos antes do Senhor ele nascer. Então, o seu martírio, o seu sacrifício já estava profetizado para que ele pudesse ter efeito, amados. Nós só temos salvação em Cristo Jesus porque ele cumpriu à risca todas essas profecias. Era uma missão que ele tinha. Teria que ser dessa forma, pastor? Teria que ser dessa forma. Ele teria que sofrer dessa forma? Sim. Ele teria que sofrer para que você não sofresse. Ele teria que morrer para que você não perdesse a tua salvação. Então essa seria a terceira profecia. Vamos ver mais uma profecia. Volte mais uma vez para o Evangelho de Lucas. Essa aqui é muito forte também, irmãos. Capítulo 23 e o versículo 36.
Quem encontrou? Diz assim, ó. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. Olhem para mim aqui. Ele estava pregado já em uma cruz. E dali, amados, ele poderia ver toda a cidade de Jerusalém. E naquele momento ele teve uma grande sede. E ao invés de darem água para ele, eles dão vinagre. Era uma bebida feita de uvas que eram azedas. E por que essa bebida? Essa bebida, amados, era um entorpecente. Por que era dado a uma pessoa em um suplício como esse? Aquele entorpecente, amados, é para que aliviasse a sua dor. Mas, amados, o Senhor, ele teria que passar por aquele martírio sem nenhum alívio. Vamos até os Salmos mais uma vez. Salmo 69. Pastor, e por que tudo isso? Para nos dar a salvação. Será que todo esse sacrifício do Senhor por você valeu a pena? Ele não aceitou, amados, aquele entorpecente. Olha o que diz aqui, ó. Salmo 69, o versículo 21. Quem encontrou? Ele diz, ó. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Não havia anestesia. Em uma dor muito forte, a pessoa tomava uma bebida forte, para que pudesse passar aquele momento, ter algum tipo de alívio. Mas como eu falei para você, o Senhor queria viver aquele momento sóbrio. Ele teria que ser dessa forma, para poder o sacrifício dele fazer efeito na minha vida. Vamos até o livro de Provérbios agora. Provérbios 31. Você está em Salmos, Provérbios é o próximo livro. Provérbios 31, e o versículo é o 6. Se você quiser grifar esse versículo aí, grife. Provérbios 31, versículo 6. Quem encontrou? Olha o que diz, ó. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e do seu trabalho não se lembrem mais. Olhe para mim aqui, não sei se é da tua época. A gente ouvia, era como se fosse um slogan. Se você bebe para esquecer, o que é que se dizia mais? Ninguém lembra. Se você bebe para esquecer, pague antes de beber, não é assim que se dizia? Então por que a pessoa bebe? Por que a pessoa toma drogas? É para tentar esquecer, amados, da sua própria vida. Os traumas, os problemas. Só que quando acaba o efeito daquela bebida, daquela droga, o problema vem maior. Porque pode acontecer o problema do vício. Aí você vai se meter no problema maior. Irmãos, não sei se já aconteceu com você. Relatos da pessoa que ela bebe, e ela acorda no outro dia, ela pergunta para a pessoa, o que aconteceu? O que foi que eu fiz? A pessoa diz para ela, você fez um monte de besteira, quase perdi a sua vida. Nunca aconteceu comigo isso aí não, de eu perder os sentidos. Famílias são destruídas por causa da bebida, por causa das drogas. Então queriam dar essa bebida para o Senhor, para que ele suportasse aquela dor. Irmãos, olhe para mim aqui. O Senhor, ele foi crucificado às 9 da manhã, mas só morreu às 3 horas da tarde, meu amigo. Já imaginou você ficar pregado em um lugar, depois de levar 39 chicotadas, e as pessoas que você mesmo ajudou, escarneciam de você? Desce daí, você não falou que era o Filho de Deus? Você não falou que era o Salvador? Salvou a tantos, porque você não salva a si mesmo? Então aquele vinagre, amados, que deram a ele, foi para que
poupasse a dor, mas ele não queria que poupasse. A palavra diz, amados, que pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados, que ele levou sobre si as nossas dores. Era necessário acontecer daquela forma, para que eu pudesse ter salvação, para que eu pudesse ter paz, para que eu pudesse ter uma família, para que eu pudesse mudar a minha vida e que eu fosse uma nova criatura. Vamos voltar para o Evangelho de Lucas. Esse ponto também é importante. Não é só uma profecia, é uma mensagem para todos os povos. No capítulo 23 e o versículo 38. Evangelho de Lucas, capítulo 23 e o versículo 38. Quem encontrou? Diz assim, ó: e também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos Judeus. O Pilatos, amados, pediu aos seus soldados para que eles fizessem uma placa e colocassem sobre a cabeça do Senhor, para que todas as pessoas que passassem por ali pudessem saber por que aquele homem estava sendo crucificado, por que ele foi condenado. Ao que estava escrito: esse é o Rei dos Judeus. Mas ele mal sabia, amados, que ele estava trazendo uma mensagem não só para os judeus, porque foi escrito, ó, nas línguas gregas, romanas e hebraicas, as principais línguas da época, para mostrar para todos, amados, inclusive para mim e para você, que o Senhor não é só o Rei dos judeus, ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele não é só o Senhor e Salvador para os judeus, ele é o Senhor e Salvador para todo aquele que crê. Mais de 2000 anos atrás, sobre a cabeça do Senhor e aquelas pessoas que passavam ali, e nós estamos falando dessa mesma mensagem, amados, no ano de 2023. Quando a pessoa crê nessa mensagem, que entrega a vida para o Senhor e diz: olha, o Senhor também é o meu Salvador, essa mensagem tem o poder de salvar essa pessoa. Vamos ver aqui, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, procure, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, daqui a pouco nós vamos orar, irmãos, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10 e o versículo 9, procure aí, no Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, quando você encontrar, diga amém. Diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, o que é que vai acontecer com ele? Qualquer pessoa, amados, que invocar o nome do Senhor. O que é invocar o nome de alguém? É falar o nome daquela pessoa, é pedir, é declarar o nome daquela pessoa. A pessoa pode estar presa agora, a pessoa pode estar em um presídio agora, em um hospital, com a doença mortal, mas o que a Bíblia diz? Se essa pessoa invocar o nome do Senhor, essa pessoa será salva. Nós vamos orar assim, nós vamos invocar o nome do Senhor, pela nossa vida e pela nossa casa. Mas lembre, amados, que o escritor, ele deixa bem claro, que essa escolha é uma escolha individual, que ninguém pode fazer isso por você.
Só você mesmo, amado. Você tem que crer no teu coração e clamar o nome do Senhor com a tua boca. E crer, amados, que todo esse sacrifício do Senhor não foi em vão. Que o sangue dele que foi derramado no Calvário, ele possa fazer, amados, diferença na minha vida. Quando eu invoco o nome do Senhor, o sangue de Jesus Cristo tem poder para me salvar. Mas é uma escolha individual. O meu pai, ele tem mais de 80 anos, mas ele sempre me diz assim: para morrer basta estar vivo, meu amigo. Se a pessoa morre sem Cristo, já era. A escolha, amados, que você deve fazer tem que ser agora. É uma escolha individual. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, ou daqui a 10 minutos, ou daqui a 1 minuto. Só quem sabe é o Senhor. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Eu quero que você aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus.